Bom dia, eu sou o aluno Emanuel Charles, estudante de agronomia, terceiro período do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Juntamente com Giovanni Canedo, João Vitor Assunção e o Anderson Fernandes, vamos apresentar um artigo intitulado de Os Atributos Físicos dos Solos e Rendimento de Soja em Sistema de Plantio Direto e Integração Lavoura-Pecuária com diferentes pressões de pastejo. Próximo. Uma citação bibliográfica do artigo, uma print da capa do artigo. Bom, em uma propriedade no estado do Rio Grande do Sul, o sistema de cultivo direto, plantio direto, que possui em torno de 4 milhões de hectares no verão e na entre-safra durante o inverno, 2 milhões, metade desses hectares são cobertos, né, durante o inverno, com algumas espécies de cobertura, é, principalmente aveia preta, mais ervilhaca, ou aveia preta mais azevém, que são combinações com grande potencial aí para o pastejo, né? E que vem então o contexto dessa alternativa de adoção do sistema de integração lavoura-pecuária, né? Até para obtenção de uma renda extra nesse período da entre-safra e a diversificação de atividades na propriedade agrícola, né? É fundamental para ter aí uma boa eficiência e uma produtividade estável. Mas aí o contexto leva a muitos produtores a verem que a integração, né, o pisoteio animal, causa compactação desse solo. Então, muitos produtores ficam relutantes, né, indecisos aí em questão de adoção desse sistema. Próximo. O pisoteio intenso, né, desses animais nos solos, principalmente quando esse solo se tiver numa umidade que tem uma umidade relativamente considerável boa para a compactação desse solo, aí o pisoteio intenso, né, pode ocasionar uma severa redução nessa macroporosidade desse solo, aumentando a sua densidade e redução da infiltração de água nas camadas da superfície do solo. A utilização desse manejo do solo, que envolva o sistema de pastejo animal, que pode acarretar em diversas mudanças, como nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, afeta o crescimento radicular, né, da produção que vem a seguir das cultivares de soja. E a compactação do solo basicamente aumenta a densidade do solo e a redução da porosidade. Daí ele submetido a um grande esforço, né, ou pressão contínua sofrida. Pode seguir. Bom, eu vou falar sobre materiais e métodos. Esse materiais e métodos foi feito por um experimento, né? Que foi numa fazenda de pneus, na fazenda localizada no município de São Miguel. E era uma área que era sido cultivada há 10 anos. Foi uma forrageira de invernos, em modo de semeadura direto. E lá era um solo, latossolo vermelho, distroférico, tropicais, com textura argilosa, né? E esse experimento teve por início em 2001, maio de 2001, numa área de aproximadamente 21 hectares, que foi dividido em blocos, ao acaso 4 parcelas, em 3 repetições, cujas variava de 1 a 2,5 o tamanho das áreas. E o tratamento a ser feito foi feito por uma forrageira de inverno, né? Que foi a aveia e o azevém. E era determinado também a altura de pastejo de 10, 20, 30 e 40 centímetros. E a altura do pastejo era controlada através de cargas de animais.
Após isso, após esse período de, de pastejo, na, por volta de outono e na primavera, foi realizada a aplicação de calcário de 4,5 miligramas por hectare sobre a superfície do solo. Logo após foi feita a implantação da soja e semeadura direta, que foi colhida no outono 2002. Logo após se iniciou o segundo ciclo de pastagem de soja, que se desenvolveu no período de maio de 2002, que foi até maio de 2003. Essa implantação foi feita de mista, de, de 100 quilos de aveia e 100 quilos de azevém, com adubação de 60 quilos por hectare de sulfato simples. Após isso, após 39 dias, foi feita uma aplicação de nitrogenada de 45 quilos por hectare na forma de ureia. E logo após, em julho de 2002, foi feita a entrada dos animais. Após isso, 22 dias após isso, teve uma significativa muito grande da altura do pastejo. Esse ciclo se estendeu até novembro de 2002, que, ou seja, um período de pastejo foi por volta de 120 dias, reduzindo a vegetação. Após a retirada dos animais, foi feita uma amostragem para verificar o efeito do pisoteio, adquirindo atributos físicos do solo. Essa amostra foi uma amostra indeformada para determinar a densidade e a porosidade. Foi feito com anéis metálicos e foi feito em 3 pontos por parcela. E foi de... Próximo slide. De 0 a 2,5, de 2,5 a 5, de 5 a 10 centímetros. Cada amostra foi feita. E logo após se iniciou o plantio da soja, que foi já no 17 do mês 12 de 2002, a semeadura direta, né? Com espaçamento de 45, adubação de 300 kg por hectare, adubação de conhecido como 20-30. Após 36 dias da emergência, foi feita a avaliação por metros lineares de cada parcela. E após isso, foi determinação do rendimento do grão. Essa determinação foi feita através de laboratório. Foi feito a debulha, levado para a estufa, deixado por 2 dias, 50 graus Celsius. A partir daí determinou a umidade. Logo em seguida, foi feita a amostragem para verificar a determinação do micro e macroporos. E foi feita uma análise de variância entre as amostras.
Próximo. Beleza. Dentro disso tudo, todo esse contexto, qual que é a nossa realidade dentro desse trabalho? A gente está falando daqui, e isso aqui é só uma imagem, só para ficar um ilustramento, né? A gente está falando aqui desse solo do presente trabalho, de um latossolo de textura mais argilosa. E pensando nisso aí, que agora a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os resultados obtidos dentro esse artigo, a gente tem principalmente a densidade do solo. Essa imagem, que é só uma ilustração, eu só quero te mostrar um pouquinho mais sobre o que é essa densidade do solo. Quando, não sei se você lembra, mas, massa de uma unidade de volume do solo. É o que você vai encontrar, a definiçãozinha na internet, mas que você pode lembrar e vai te ajudar bastante. Quando você lembra de densidade, você já lembra, densidade é igual a massa sobre volume. Então, se você compreende que uma maior massa compreende também um maior volume, uma maior densidade, então você tem uma proporção. Caso você pense, então, que tem uma diminuição nesse volume para um aumento da densidade, é essa presente aqui. Então, um aumento na densidade do solo compreende-se um menor volume de raiz. E é pensando nisso que a gente vai pegar um pouquinho mais de que é esse latossolo, do porquê que eu vou estar te mostrando sobre essa densidade. Pegando essa primeira tabela, você pode ver que o autor subdividiu em pós-pastejo e pós-soja, né? Então, olhando esses valores de densidade, para especificamente solos de latossolos, de características de latossolos, eles não podem apresentar de maneira alguma valores acima de 1,50. Você pode ver que então tem essa simetria. Então quer dizer que ele não está compactado a ponto de usar um subsolador. Esse aqui é o primeiro ponto. Mas você tem que lembrar sempre, quando olhar esses 4 termos, densidade, macroporosidade, micro e porosidade total, de que a relação de densidade com porosidade total é inversa. Uma vez que você tem um aumento da densidade, você vai ter uma diminuição da porosidade total. Ela é inversamente. E, então, por consequência, maior porosidade, menor densidade. Então, como que a gente vê se isso aqui foi legalzinho? Foi bacana. Então, olhando em relação à porosidade total, a gente vai falar de micro e macroporos, como os meninos já falaram. Não sei se você lembra, mas macroporos condiz de que principalmente a sua função de fazer a drenagem dessa água do solo e ficar retido ali o oxigênio no solo, para ali a vida da microbiota no geral. Mas, uma vez que essa água é drenada, alguém tem que reter. Essa é a função do microporo. E aqui, quais são os primeiros resultados que o autor apresentou? 4 meses de pastejo contínuo, não houve mudança na densidade do solo. Como que eu te provo isso? Olha isso aqui, né? Pós-pastejo, você pode ver que são números homogêneos, 34, 37, 39, mas, e aqui no pós-soja que vai dar uma mudada. E atente-se bem de que a gente está falando dessa camada do solo de 0 a 2,5 centímetros, 2,5 a 5 centímetros, né? E depois ali de 5 a 10. Mas, pensa comigo aqui. Qual é essa diferença que a gente pode ver? Dentre esse aqui até 10 centímetros aqui da cobertura de manejo, o que a gente vai pensar? Aqui, essa teve uma mudança braba, né? Você pode ver aqui, de 34 caiu para 29, né? De 36 para 29, de 27 para 19. O que isso quer dizer? Não, a densidade diminuiu no pós-soja, mas se você for olhar em relação a macroporos, houve um aumento do mesmo jeito a porosidade total. Veja, de 10 passou para 12, de 11, 12, e assim vai. A conclusão daqui, densidade, houve uma diminuída, macroporos aumentou, porosidade total aumentou, e, olha que interessante, microporos continuou quase semelhante. E o que a gente pode falar disso? O João Vitor vai falar um pouquinho mais sobre a discussão que entra dentro disso aqui, porque teve sim pisoteio, como os meninos falaram. Então, o que aconteceu? Ele vai traçar um pouquinho mais sobre o que é essa pressão animal e até mecânica. Quando a gente passa para essa figura número 4, o que eu quero que você entenda aqui? Avaliando aspectos de indicadores, esse termo, pressão de pré-consolidação, é o que você tem que ficar na sua cabeça. Esse é um indicador de máxima pressão aplicada ao solo. Aqui, de maneira bem rápida, o que a gente avaliou, né? Dentre
esse centímetro, né, de 2 a 5 centímetros do solo, que é onde a camada que o gado faz esse pisoteio, até 5 centímetros do solo, o que a gente ouve? Né? Você pode ver que, então, de ideal passou de 67 para 76. Então, houve um aumento dessa pressão de pré-consolidação. E beleza, teve sim pastejo, e com isso ocasionou essa perda. Mas, o que eu quero que você entenda é que houve outros estudos, e lá no presente trabalho a gente viu isso aí, que era para ser maior. O trabalho já valeu muito a pena a partir desse ponto, uma vez que você vê que era para ser pior, mas não foi tanto. E aí, para te mostrar realmente que o quão bom foi esse trabalho, eu vou te apresentar um pouquinho mais sobre a rentabilidade dele. Quando a gente fala em relação à população, rendimento de grãos, o que você vai olhar nessa figura número 1 para a gente passar para a discussão e fechar esse trabalho? Atributos físicos do solo, rendimento de grãos e a deficiência hídrica. Esses são os 3 pontos que a gente vai pensar aqui em relação a essa figura. Por quê? Esses atributos físicos do solo, a gente está pensando principalmente nessa população de plantas. No trabalho, evidenciou que depois de 36 dias na pós-emergência dessa soja, apresentou-se uma mesma população naquele lugar onde não tinha o pastejo. Né? Então, com o gado, mas também sem, apresentou a mesma população. Então, atributos físicos do solo, não houve mudança. Mas, pensando ali em rendimento, também não houve. Você pode ver que tem uma padronização. Isso que é o bacana. Mas, de tudo, de nada vai adiantar, se assim a gente pode dizer, se ocorrer uma deficiência hídrica. Não sei se você viu direitinho, mas a qualidade do solo vai ficar desse jeito. A discussão que o João Vitor vai começar a falar um pouquinho mais está dentro desse ponto, uma vez que a soja ali cultivada, ela teve um papel principalmente na umidade, mas isso aqui ele já vai estar falando aqui, beleza? A discussão. Então, o aumento da pressão de pastejo não estabeleceu níveis crescentes de compactação no solo. O que a gente pensa? É que quanto maior a população, né, de animais, de bovinos dentro da área, a gente vai ter maiores níveis de compactação, vai ser crescente, né, mas isso não foi observado. E também foi observado por Cassol, 2003, né, Bassani, 96 e Silva, em 2000, tá? Maiores compactações ocorreram na camada de 0 a 5 centímetros. Por quê? Pisoteio animal, né? O casco do animal é muito pequeno, então a pressão sobre o solo é maior, né? Ou seja, máquinas agrícolas desempenham uma menor pressão porque o rodado, né, o pneu, é maior do que o casco animal. Então isso também foi observado por Train em 91 e Salto em 2002, né? Solos que receberam o pastejo apresentaram maior densidade e menor porosidade. Então, quando o animal passa sobre o solo, há uma maior densidade, que é algo ruim, como o Giovanni apresentou, e menor porosidade, que também é algo ruim. Porém, se a pressão aplicada estiver abaixo da pressão de pré-consolidação, o solo consegue se recuperar. A gente pode dizer que o solo é como uma esponja, né? Então, dependendo da quantidade de pressão que você aplicar sobre ela, ele consegue voltar ao normal. E isso é o que aconteceu no final do cultivo da soja, né? Foi-se pensado, a gente lendo o trabalho, a gente pensa que talvez seja uma característica que a soja tenha feito isso, né? Mas não foi. Foi justamente a capacidade do solo em voltar, porque a pressão não atingiu, assim como a gente viu nos resultados, a pressão de pré-consolidação, né? Moraes e Lustosa observaram, né, que as alterações por pisoteio podem ser revertidas após o fim do cultivo de soja, algo também que sustenta a nossa discussão, né? Próximo. Então, a gente pode estabelecer essa relação: maior pressão de pastejo é igual a maior aproximação de partículas, né? E, consequentemente, maior pressão de pré-consolidação. Por mais que a gente não possa estabelecer que o pastejo animal tenha causado compactação, a gente pode sim estabelecer que o pastejo animal ele causou um aumento dessa pressão de pré-consolidação. Na média, houve maiores pressões de pré-consolidação após o fim do cultivo da soja, comparado às pastagens. Olha que interessante. Então, a pastagem, por mais que teve o pastejo animal, ela teve pressões de pré-consolidação, né, na média, menores.
Por que isso, então? Penetração das raízes da soja no espaço poroso, então ocupa, né, de acordo com Genro Júnior 2004, e também o trânsito de máquinas agrícolas, né, um pulverizador, uma plantadeira, uma colheitadeira, que aumenta essa pressão, né, também observado por Tisinger e Hill, né, 98. A soja não encontrou dificuldades de estabelecimento, né, e também o rendimento da soja não foi influenciado pelos manejos da pastagem, assim como o Giovanni apresentou na última imagem. Né. Seco 2003 também encontrou um resultado similar ao passar um rolo compressor na área cultivada e não encontrou alterações dessa soja. Então, há uma capacidade, sim, do solo em se recuperar, se não atingir a pressão de pressão de pré-consolidação, né? Próximo. Então, a deficiência hídrica, assim como o Giovanni já tinha falado também, poderia ser um papel importante para a gente ver como que esse pisoteio animal, né? Se a gente coloca a soja em uma condição atípica, não normal, a gente vê o que realmente acontece, né? Se a gente compacta o solo, se a gente reduz a nutrição, né? E aí uma condição atípica, a gente vê se essa nutrição ela faz diferença ou se é o objetivo do nosso trabalho, né? O pisoteio animal ele causa diferença aí nos rendimentos da soja. E próximo. Por fim, na conclusão, a gente chega a 3 conclusões, né? Não houve alteração na densidade e porosidade após o segundo ciclo de pastejo, nas alturas de 10 a 40 centímetros, né? Por mais que houve sim alteração, não houve alterações significativas, né? É o que vale na estatística de densidade e porosidade. Densidade maior e porosidade são as áreas não pastejadas. Então, algo ruim, né? Pastejadas. Em relação às não pastejadas. Mas aí a gente tem que olhar os objetivos, né? Os pontos positivos desse pastejo animal, né? E alterações físicas do solo nas áreas pastejadas e não pastejadas não influenciaram o estabelecimento e o rendimento de grãos. Então, tanto aquela área que não foi pastejada, tanto aquela que o animal passou por cima, teve o pisoteio animal, não influenciou na soja, nem no seu estabelecimento ao longo do ciclo e nem no rendimento. Tá bom? Então, um pouco do nosso trabalho era esse. Ficou um pouco das referências bibliográficas faladas durante a apresentação, né? Próximo. Isso. E aí, ao longo do vídeo, você pode voltar, printar as referências para estar observando. E obrigado.